Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Agora a gente vai para geografia, tá? Peguem lá a apostila de geografia. Vamos continuar lá falando a respeito da África, né? Dos aspectos naturais africanos. Então a gente tinha falado lá a respeito lá na aula anterior de alguns acontecimentos, né? Referentes aos aspectos naturais da África. O relevo, a hidrografia, né? E a comparação com a América, né? Lembram que eu havia falado para vocês que a faixa, né, que compreende uma faixa da América também compreende a faixa da África, né? A proximidade da linha do Equador, né? Então, tem a América do Sul, por exemplo, compreende a mesma faixa que a África, né? Então, alguns aspectos são semelhantes na forma de clima, né? Por causa da proximidade ali com a linha do Equador, tá? Mas, então, lembra que a gente tinha falado sobre o istmo, né? Que é a faixa aqui, essa faixinha estreita aqui, ó, né? Que é o istmo que liga, né, a América do Sul com a América Central, tá? A gente já havia falado disso aqui. A gente já havia falado sobre as cordilheiras, né? A costa oeste da América, né? Então agora a gente vai lá para... A gente falou sobre as bacias, né? As bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas da América, né? Nas regiões aqui, ó, onde comporta lá os rios Amazonas, Colorado, os principais rios, Mississippi, né? Os rios tanto da América do Sul quanto da América do Norte, né? As principais bacias hidrográficas. Algumas formas de planície, né? A gente já tinha visto tudo isso aqui. Agora a gente vai ver o relevo e a hidrografia do continente africano, né? Olhando no mapa aqui, a gente percebe, ó, o continente africano, a gente percebe que as bacias hidrográficas na região norte não existe. Por quê? Porque nessa região aqui está localizado o deserto do Saara. Então é uma área seca, né? Uma área desértica. As principais bacias hidrográficas aqui, ó, do rio Níger, né? Do rio Nilo, do rio Congo, Zambésia, né? E outros rios aqui são as principais bacias hidrográficas da África. Olhando no mapa do satélite, a gente pode perceber onde é a área seca, né, da África. A área do norte, a área do leste africano aqui, ó, no chifre, como a gente fala, chifre da África, né? E aqui um pedaço aqui na região sul da África também é área desértica, né? Não tão grande igual no norte, mas também tem uma área desértica. Toda essa região aqui em verde são as áreas onde possuem água, né? Onde existem os rios, tá? Aí a gente vai ver lá, ó. A África, ela existe muito, ou ela foi originada por dobramentos de rochas, né, dobramentos antigos de rochas, cadeias montanhosas, né? E existem também, claro, por ela ser, a maior parte do continente africano ser de planalto, existem sim as áreas planas. Só que as áreas planas, as áreas de planície, são bem menores do que as áreas de planaltos no continente africano. Então, o continente africano, ele predomina os planaltos, tá? Só que não são, vamos dizer assim, de grandes altitudes, não são muito altos igual existem na América. Na América, as altitudes são muito maiores do que no continente africano, tá? Como a gente havia falado, existe sim áreas planas, né, áreas de planície, mas são poucas, tá? Depois vocês fazem essa atividade aí, referente à página 9. E o clima e a vegetação. Como será o clima e a vegetação da África e do continente americano? A gente pode perceber que
os elementos naturais que participam da composição dos espaços geográficos, como relevo, hidrografia, clima e vegetação, eles interagem entre si. O que quer dizer isso? Por causa da posição dos continentes, né? Por causa da posição, eles interagem entre si. Então, ó, na América do Sul, por exemplo, vai interagir sim na forma de algumas paisagens da África também, né, por causa da posição do continente no globo, tá? A América ela se estende desde as proximidades do Polo Norte até a latitude sul, né, até 60 graus da latitude sul. Por essa razão, apresenta uma variedade climática muito maior que a África, porque quando a gente fala em América, a gente não está falando só da América do Sul, a gente está falando da América do Norte, Central e do Sul. Então, ó, a extensão territorial da América é muito maior do que a extensão territorial da África. Então, a variedade de clima que eu vou encontrar aqui vai ser muito maior do que a variedade que eu vou encontrar aqui, tá? O continente africano, por sua vez, ele é mais quente que os outros continentes. Isso é a sua localização, né? Onde ele está localizado. Ele está localizado em uma área tropical, né? Que é essa área aqui, ó, próxima aos trópicos, né? E próximo também à linha do Equador. E o clima e a vegetação da América? Vamos ver então especificamente da América agora, as zonas climáticas e a vegetação. Claro que cada vegetação ela vai se adaptar ao clima daquela região. Então, por exemplo, aqui na América do Norte, ó, né? No norte da América do Norte, o clima é muito frio. Então, olha na legendinha lá, ó, clima frio e polar, né? Então, é claro que aqui no polar e no clima frio, a vegetação tem que se adaptar ao clima. Então, eu vou lá na legenda e vou olhar lá, ó. Aqui é gelo, né? Claro. E aqui embaixo a gente vai ver qual é a vegetação, né? São as vegetações de coníferas. As vegetações de coníferas são aquelas árvores que parecem árvore de Natal, tá? Porque ela se adapta ao clima frio, tá? Descendo um pouquinho a gente vai ver lá o clima temperado, né? O clima frio de montanha. Quando a gente fala em clima frio de montanha, são as áreas mais altas da região. Então, não é que aqui toda essa região é de clima frio, mas tem áreas mais altas que constituem o frio de montanha, tá? A gente vai ver também, depois descendo lá, o semideserto, né? Que não é considerado um deserto, mas tem grandes áreas desérticas, tá bom? E o equatorial, né? Porque está próximo aqui, ó, à linha do Equador, tá? Temos lá o tropical, que é a faixa que vai se estender lá, que vai pegar toda. Depois a gente vai ver mais pra frente a África. Então, ó, a África está aqui, ó, nessa região, tá? Então, só que aqui a gente está falando agora da América, tá? Então, aqui estão todos os climas que pertencem, né? Tanto à América do Norte, Central e do Sul. E aqui a vegetação que se adapta a cada um desse clima, tá? Então, aqui, ó, na região da América do Sul, o que predomina? As florestas, né? As florestas temperadas, subtropical, floresta de savana, tá? Aqui na Argentina tem algumas áreas desérticas também, tá? Mas especificamente no Brasil, o que predomina são as florestas, né? As áreas de florestas e algumas vegetações, formações mistas, né? Que estão entre uma floresta e outra, entre uma área mais semiárida e outra, tá? Aí tem algumas questões que vocês vão fazer depois, tá? Pode responder na apostila mesmo, porque a resposta é pequena. Então, a gente vai ver os domínios agora. O que são domínios polares e frios? São a vegetação que são adaptadas aos climas frio e polares, né? Então, a floresta de conífera, são essas árvores, elas se adaptam ao clima frio, tá? No clima polar, né, que é bem lá no norte, ó, esse rosinha aqui, que é o clima polar, a predominância das temperaturas são negativas quase o ano todo. Então, o ano todo é abaixo de 20, 30 graus, tá? Aí a gente vai falar, mas por quê, né? Ó, Polo Norte.
Aqui o Sol, ele pega com baixa intensidade. O Sol ele vai pegar com muita intensidade nessa região aqui, ó, da linha do Equador. Quanto mais ao norte eu for ou quanto mais ao sul eu descer, o que vai acontecer? Vai diminuir a irradiação solar. Diminuindo a irradiação solar, a radiação solar, o que acontece? Vai tornar o clima mais frio. Então aqui quase não tem luz solar, né? Por isso gelo, né? Por isso a consequência do clima, né? Domínios subtropicais. Ó, subtropicais, isso quer dizer que está abaixo dos trópicos, né? Geralmente latitude médias, entre os círculos polares, né? Então são aqui, ó. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver, ó, né? Nessa região aqui, ó, entre os círculos polares, tá? Então, o que são esses domínios temperados e subtropicais? O clima temperado abrange a maior parte do território dos Estados Unidos, tá? Nessas florestas temperadas acontece agricultura, pecuária. Por que floresta temperada? Ou seja, por que clima temperado? Porque tem épocas do ano, vamos dizer assim, que tem os climas que correspondem à época do ano. Por exemplo, o verão, né, é quente, o inverno é frio, né, a primavera tem as estações do ano são mais definidas, são bem definidas, vamos dizer assim, tá? Então, os domínios temperados apresentam uma grande variedade de paisagens, tá? Depois nós temos os domínios tropicais. Tropicais quer dizer o quê? Próximo aos trópicos, né? Trópico de Câncer e Capricórnio. Aí a gente vai ver que grande parte da América Latina, que desde a América Central e a América do Sul, está entre a tropicalidade, ou seja, está entre os trópicos, tá? Nessas áreas esses climas são quentes, úmidos, né? Chove bastante. Claro que tem os seus períodos de estiagem, mas são áreas de clima quente, ó. Tropical é clima quente, tá? O clima equatorial, claro, que é próximo à linha do Equador, com temperaturas muito elevadas, né, durante o ano todo. Então, a linha do Equador é onde o Sol, a irradiação solar pega com mais intensidade, consequentemente, a região é uma região muito aquecida, né, e o calor predomina durante o ano todo. Temos lá, domínios de aridez na América. O que é aridez? É seca, né? Áreas ao longo dos trópicos que são áreas semidesérticas ou desertos, né? Acontecem sim no território americano, como a gente viu lá em cima, né? No sudoeste dos Estados Unidos, e acontecem também na América do Sul, onde tem lá o deserto da Patagônia, lá na Argentina, que eu mostrei para vocês, a área desértica da Argentina, tá? Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver o clima e a vegetação da África, tá? As zonas climáticas e a vegetação. Como eu já havia dito lá na América, toda a vegetação se adapta ao clima. Então, por exemplo, aqui é uma área desértica. Aqui vai existir uma vegetação desértica, né? Olha aqui. Na legenda a gente pode ver, tá? Depois, abaixo do deserto do Saara, tem lá o clima tropical. Lembra que eu falei para vocês que a África tem muito clima tropical, né? Porque está entre os trópicos ali, né? Temos um pouquinho lá de frio de montanha, onde existem as áreas mais elevadas da África, né? Temos aqui área desértica também na África do Sul, né? No sul da África, do continente africano aqui. E temos a parte ali que é de clima equatorial. Todos esses climas aqui têm a sua vegetação de origem. Então tem lá floresta equatorial, floresta subtropical, savana, que é grande parte da África são adaptado, né, à vegetação de savana, tá? Aqui a ilha de Madagascar também, ó, uma ilha, né, relativamente pequena, próximo aqui da África do Sul, que pertence ao continente africano, e tem uma variedade grande de clima,
de vegetação, desculpa. Também de clima, né? Mas clima só tem 2, vegetação tem mais, tá? Aí vocês vão fazer essa atividade aqui também, tá? A respeito da vegetação da África. Então lá, os domínios dos climas, tá? Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele ocupa o sudoeste da África do Sul. Então vamos ver, ó, sudoeste da África do Sul. Quando a gente, ó, aqui o sul, sudeste e sudoeste, tá? Então ele ocupa o sudoeste da África do Sul. Apresenta uma vegetação de climas, né? De climas e vegetações mediterrâneos, tá? Estão localizados próximo um clima peculiar, um clima, vamos dizer assim, que ocorre em alguns domínios, né? Existem também áreas tropicais, o verão é seco e o inverno chuvoso, né? Como foi nas costas das ilhas do Mar Mediterrâneo, tá? Depois tem lá domínio desértico e semidesértico, já está falando, são áreas desérticas, né? Totalmente desérticas, e aqui semidesértico, tá? Tem lá o deserto do Saara, que é a maior parte lá da África, né? Onde tá denominado lá o deserto do Saara. E temos também outros desertos, por exemplo, Kalahari, né? Também é uma área semiárida, tá? O deserto de Kalahari, que é mais ao sul, tá? Do continente. Domínio semiárido de Sahel. Sahel significa fronteira, né? Corresponde a um clima semiárido. Isso quer dizer o quê? Área seca, mas ainda existe um tipo de vegetação, tá? O crescimento dessa região aqui, crescimento demográfico, né, dessa região, está sendo intensivo. Eles estão usando muito o solo, né, para a agricultura de subsistência, ou seja, agricultura para as pessoas, para as famílias mesmo, tá? O domínio das savanas e florestas africanas, que é a maior parte da África, né? Da África está entre as florestas e domínios de savanas, tá? O clima corresponde também à formação das savanas africanas, é um clima tropical, tá? O verão é chuvoso e o inverno seco. Então aí vocês vão fazer a atividade referente aos climas, tá? Até aqui, ó, tá? A questão dos recursos hídricos, depois a gente continua, ok? Até mais, 8º ano.